Agora, você deixou um vácuo aí, porque você tava falando que você tinha dificuldade para estudar, não entendia nada, e de repente você estava devorando os livros. Cara, como mudou isso aí? Cara, no começo, o que aconteceu? Na faculdade, é a mesma coisa, né? Eu tinha uma bolha, era a minha cultura, eu vinha da periferia, e eu não sabia nem falar direito, literalmente. Quando eu comecei a faculdade, eu vi o pessoal falar de uma maneira normal, não era nem formal, normal como a gente tá conversando agora, até estranhava. Como é que você falava? Eu falava assim, então, mano, vamos trocar uma ideia nós aí. Era desse jeito. Esse jeito que eu falava assim, estilo Thiago Ventura, não sei se você conhece. O Thiago Ventura é do Taboão da Serra. É? Ele é do Taboão da Serra. Então, Eu também sou de Taboão, hein? Cuidado. Eu também é Taboão agora. Só que eu nasci lá, eu cresci, né? Até meus 20 anos. Então o Thiago Ventura tem mais ou menos a minha idade. Tudo que ele fala, eu dou muita risada porque é tudo que eu passei. E aí, mano, tá ligado? Vamos trocar uma ideia, esse pai é nós, pai. Eu falava desse jeito. Era o meu jeito de falar. Eu comecei a faculdade, eu percebi que só eu era diferenciado ali na sala e o pessoal até estranhava. Pô, esse Anderson é meio estranho pra falar, porque, mano, tá ligado, né? E aquilo era cruel pra mim, era complicado. E aí eu me vi forçado a estudar. Eu não tinha uma base estrutural. Então, quando eu ia ler, por exemplo, um direito constitucional administrativo, eu não sabia, porque eu não tinha vocabulário. Não era nem questão que eu não entendia, eu não tinha vocabulário. E eu fui forçando, cara. Todo dia, igual você ir no banheiro fazer xixi. Todo dia eu ficava forçando até aprender aquilo ali, tentativa e erro. Português, nossa, pegava o livro lá do Rosenthal, lá de português, cara, tinha que ficar lendo aquilo lá até aprender, desde verbo, sabe, adjetivo, começar lá de trás. E aí foi o momento que eu comecei a entender um pouquinho de concurso, depois de um ano mais ou menos. Esse concurso aí da CPTM foi nível médio, caía português e matemática, né? Foi assim o que me ajudou, consegui. Aí a partir dali eu já tinha meu salário, isso daí você já tira uma pedra das suas costas, né? Um piano. Falei, agora sim. Aí eu comecei... Não só o salário, mas acho que tem um bloqueio emocional aí que você quebra. Aquela ideia de, sou capaz. É verdade. Isso dá uma diferença absurda, né? Exatamente. Porque até então muita gente, eu não vou ter capacidade para precisar para um concurso grande, não vou conseguir seguir, e acabou, e para no meio do caminho. Porque pelo que eu tô vendo, a sua virtude foi realmente a insistência. Você não teve nenhuma grande método, uma grande técnica, não. Você foi insistindo até aquilo empurrar pra dentro da cabeça. Insisti, cara. Foi tentativa e erro. Porque assim, tem muita gente, se você colocar a curva de Gauss, aquela curva de Gauss, que é fora da curva. Tem gente que tá lá na frente. Esse pessoal é o pessoal gênio. Tem os gênios do concurso, não tem jeito. O Demi, por exemplo. O Demi era um gênio. Ele era um gênio do concurso. Mas tem o pessoal da normal, que tá lá em cima, e tem o pessoal que tá desse lado. Eu tava desse lado. Eu tive que me esforçar pra chegar na normal, pra descer um pouquinho a curva, pra começar a passar em concurso público. Eu comecei lá de baixo mesmo. Acho que o Rogério também, né, Rogério? O Rogério tinha muita dificuldade também, né? Tem até hoje. Eu no interior de Minas e tal, não era uma educação muito boa, né? Então, a gente começou lá de baixo. E eu insisti até chegar aqui em cima. E quando eu passei na CPTM, no metrô, eu falei, agora sim. Agora dá. Aí que eu comecei a investir em livros, tal, comecei a estudar. Eu odiava estudar, putz, era muito chato. Só que o que eu fazia? A gente combinava, eu e o Rogério, é o seguinte, meu, vamos lá. Saindo da CPTM, a gente trabalhava no Brás. Vamos lá na Vergueiro. Na Vergueiro ali tem o Centro Cultural. Não sei se já foi a biblioteca. A gente ficava até a hora de fechar, lembra? Isso é muito louco, né? Vocês se conheceram na CPTM e já como concurseiros ali se ajudavam. Era vontade de sair. A gente entrou com vontade de sair, né? Assim, nada contra quem é da área de segurança pública, viu? Mas eu falo que tem que ter perfil. E quando ele falou da Polícia Civil, depois ele vai falar, eu falei, cara, não tem perfil. E segurança pública, eu acho assim, quem não tem perfil, você tá ali porque você precisa. Então você tá ali pensando assim, quando é que eu vou sair daqui, né? Já entra liga o cronômetro pra... Você já entra pensando, qual é a oportunidade? Aí eu vi o Anderson estudando, falei, Anderson, não, tô estudando para outros concursos aí. Falei, sério, cara, tem concurso tal, Ministério Público. Falei, cara, vou fazer também. Vamos estudar, então. A gente até trocava escala, porque tinha aquela de fazer ronda ali nos trens, tudo em dupla. Aí a gente chegava pro encarregado do supervisor, falei, pô, dá pra me colocar com o Anderson aí, pra gente fazer essa ronda? A gente ficava fazendo ronda, aí ficava lá fazendo... Em 2007, 2008, nem celular tinha. Era aqueles livrinhos pequenininhos, aqueles mini livros, mini códigos, sabe? Eu falava assim, Rogério, tá tranquilo aí, tá? Eu pegava assim o código, assim, mini código, eu falava uma parte da Constituição. Ficava lá, eu guardava assim. Cobria o outro ali. A gente fazia isso, lembra? E aí a gente entrava às 5h24 da manhã, porque lá é 24 horas, não fecha, né? E a gente saía 2h24? Era 2h24, a gente saía 2h24 da tarde, às 14h24. E lá, a gente ia direto pro Centro Cultural, ali na Estação Vergueiro, e ficávamos lá na biblioteca até as 8 horas, o horário que fechava. Quase não dormia. Cara, chegava uma hora que você parecia um zumbi, porque a gente acordava 4 da manhã, né? Imagina.
Já tem bateria. E a gente ficava até a hora de fechar. Vocês eram solteiros, né? Sim. Na época, assim, não tem como. E na Nossa. época eu lembro que às vezes eu saía, eu deixava o Anderson lá porque eu tava fazendo faculdade. Eu Então, ficava lá. 7 horas eu tinha aula. Às vezes dava 6 horas e falava, Anderson, tem que ir lá porque eu tenho aula. Aí saía e ia pra faculdade. Cara, Então, ia lá estudando sozinho, cara. E que nem eu falei, na época não tinha internet, não tinha nada, porque às vezes eu tô com uma dúvida, eu procuro rapidinho lá no YouTube. hoje é fácil, cara. Cara, naquela época não, você tinha que ler e falar, sei lá, eu tô entendendo isso. E vai embora. Então foi por muito tempo fazendo isso, e estudando pras provas.